Reforço Betel, a aprendizagem acontece com um olhar de amor. E Lojão Pessoa, mania de vender barato, oferecem Jornal Mundial. Olá, boa noite. Boa noite. O Vaticano diz que após as crises respiratórias, o Papa Francisco dorme a noite toda e não precisa de ventilação mecânica. O governo da China revida as tarifas impostas pelo presidente americano Donald Trump, taxando os alimentos exportados para os Estados Unidos. Após a pausa de um mês, Trump impõe tarifa de 25% nas exportações do México e do Canadá. Ele ordena uma pausa na ajuda militar à Ucrânia na guerra contra a Rússia. E diz estar aberto a um acordo comercial com a Argentina. Os atos contra a liberdade religiosa aumentaram 81% no Brasil entre 2023 e 2024. O imóvel usado nas gravações do filme Ainda Estou Aqui se tornará a casa do cinema brasileiro. E a segunda noite de desfile das escolas de samba do Grupo Especial na Marquês de Sapucaí, no Rio. O Jornal Mundial está começando agora. As religiões de matriz africana sofrem um preconceito no cotidiano, apesar de serem exaltadas no carnaval. Os atos contra a liberdade religiosa aumentaram 81% no Brasil entre os anos de 2023 e 2024. No barracão da Imperatriz Leopoldinense, Leandro Vieira supervisiona os preparativos para o desfile da escola no carnaval, que vai exaltar a riqueza espiritual do candomblé. A poucos quilômetros de distância, Fernanda recolhe entre lágrimas os destroços do terreiro de Umbanda que comanda, que foi vandalizado. Ela encontrou o local em ruínas, ventiladores arrancados, equipamentos roubados, elementos sagrados destruídos. No chão, entre os restos da imagem de Oxum, a deusa do amor, os autores do ataque deixaram uma Bíblia. Essa aqui é uma das Bíblias deixadas, né? Foi deixada uma na porta, grande, e essa aqui na cozinha. Oxum e outros orixás vão ser homenageados por grande parte das 12 escolas de samba que vão competir no Sambódromo da Marquês de Sapucaí. Milhares de espectadores vão aplaudir os desfiles com esses mitos e rituais que surgiram com a mistura de tradições trazidas pelos mais de 5 milhões de escravos traficados para o Brasil com outras culturas. Então, embora a maioria das escolas, seus gritos de samba, tenham a ver com os orixás e os seus carnavalescos e puxadores de samba sejam praticantes das religiões de matriz africana, no nosso dia a dia a realidade é essa. Nós estamos sendo calados, destruídos e o que a gente entende é que a gente está tentando ser apagado. Um desfile de escola de samba que aborda esta mitologia funciona como uma espécie de antídoto contra um veneno que ainda persiste em ser traduzido em racismo, intolerância e preconceito. Os atos contra a liberdade religiosa aumentaram 81% no Brasil entre 2023 e 2024, confirmando uma tendência de vários anos. Os mais afetados foram os fiéis de Umbanda e Candomblé, cujos cultos são erroneamente associados a práticas de bruxaria ou satanismo. Um menino na escola me chamou de macaca macumbeira e aí foi bem forte assim, eu tinha 15 anos, mas como eu sempre fui muito estudada, muito entendida da minha negritude, da minha história, isso me abalou no momento, mas eu consegui seguir a vida normalmente com isso, tudo foi resolvido. O Observatório das Liberdades Religiosas, uma rede independente de pesquisadores, atribui a perseguição ao crescimento político dos grupos evangélicos e grupos cristãos fundamentalistas no Brasil, que têm procurado sufocar a herança espiritual africana. A bancada evangélica é atualmente a mais numerosa nas duas câmaras do Congresso, em sintonia com um rápido aumento nas últimas décadas dos evangélicos, que já representam quase 1/3 da população. E vamos saber como fica o tempo para amanhã? Marcelo Marques traz os detalhes para a gente. Boa noite, Marcelo. Oi, Alice. Boa noite para você, para o João Pedro e boa noite para você.
A chuva no Brasil, nos próximos 10 dias, terá como destaques o retorno da precipitação para muitas áreas do sul e do sudeste, assim como volumes excessivos mais ao norte do país, por conta da atuação da zona de convergência intertropical. A região norte está no período chuvoso do ano, que se denomina de inverno amazônico, o período do calendário em que há uma maior concentração das chuvas, que vai até os meados do mês de maio, e que normalmente concentra de 60% a 70% da precipitação do ano. Onde mais deve chover no norte do Brasil durante os próximos 10 dias será no Amazonas, Pará, Rondônia, Acre, Roraima e Amapá. O leste do Amapá e o norte do Pará podem ter volumes excessivos a extremos como efeito da chamada zona de convergência intertropical. Na região nordeste, os maiores volumes de chuva são esperados na faixa costeira entre o Maranhão e o Rio Grande do Norte, o que inclui o norte do Ceará e do Piauí, por conta da atuação da ZECIT. Os estados do Maranhão, Piauí e Ceará devem ser os mais chuvosos no período, com excessos bem localizados. Cidades como São Luís, Fortaleza e Natal podem ter períodos de chuva muito intensa por conta da zona de convergência intertropical. No restante da região, a chuva é irregular, embora chove forte em pontos da costa. No centro-oeste do Brasil, a tendência para a semana indica os maiores acumulados de chuva no Mato Grosso, com volumes localmente altos. Já no Mato Grosso do Sul, a chuva começa a retornar por conta de uma frente fria que vai avançar pelo sul do Brasil. Em Goiás, as precipitações seguem bastante irregulares. Já na região sudeste do país, os próximos 10 dias devem ter aumento da chuva com aumento da umidade, especialmente a partir da próxima semana. A chuva vai seguir abaixo da média em muitas áreas, como no Rio de Janeiro, mas deve voltar a chover depois de um longo período seco. Finalmente, na região sul, a tendência é de retorno da chuva para muitas áreas por conta da chegada de uma frente fria no começo da próxima semana. E na semana que vem, entretanto, espera-se um aumento da frequência da chuva na região. Vamos ver agora como fica o tempo em algumas capitais para amanhã. Em Curitiba, no Paraná, a mínima será 18 graus e a máxima de 29. Em Goiânia, Goiás, mínima de 21 e máxima de 30 graus. No Rio de Janeiro, a capital maravilhosa, terá mínima de 20 e máxima de 35. Em Salvador, na Bahia, mínima de 23 e máxima de 32 graus. Em Natal, no Rio Grande do Norte, mínima de 24 e máxima de 31. E em Belém, no Pará, a mínima será 23 e máxima de 29 graus. Alice João Pedro. Obrigada, Marcelo. Até amanhã. O Vaticano informou no fim da madrugada desta terça-feira que o Papa Francisco dormiu a noite toda e continua descansando. Após as crises respiratórias, o pontífice não precisou mais de ventilação mecânica. A reportagem é de João Pedro Coutinho. O Papa Francisco, de 88 anos, dormiu a noite toda e continuou descansando, informou o Vaticano no fim da madrugada desta terça-feira. Fontes do Vaticano disseram à agência de notícias Associated Press que o pontifício também não precisa mais de uma ventilação mecânica e respira com auxílio apenas de oxigênio de alto fluxo pelas vias nasais. Na segunda-feira, Francisco sofreu 2 episódios de insuficiência respiratória aguda, de acordo com o Vaticano. Segundo o boletim, Francisco precisou de equipamentos para ajudar na respiração, mas sem necessidade de uma intubação. O pontifício apresentou essa mesma condição na sexta-feira, dia 28. O broncoespasmo é uma dificuldade aguda de respirar, que acaba provocando na sequência um episódio de vômito com inalação. Os médicos chamam essa aspiração do vômito de broncoaspiração. Tanto no sábado quanto no domingo, Francisco não havia apresentado episódio de insuficiência respiratória aguda, problema que volta a ocorrer ao longo nessa segunda. Papa Francisco está encelado no Hospital Gemelli em Roma desde 14 de fevereiro, depois que um surto de bronquite piorou e se transformou em pneumonia em ambos os pulmões. Essa é a ausência mais longa do Papa Francisco desde o seu início do papado em março de 2013. Médicos do Vaticano não disseram quanto tempo pode durar seu tratamento. João Pedro Coutinho, Jornal Mundial. O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, impôs as tarifas de 25% nas exportações do México e Canadá. O governo da China revidou as taxações impondo tarifas sobre os alimentos.
Ontem, Trump afirmou que está aberto a analisar um acordo comercial com a Argentina. Além disso, ordenou uma pausa na ajuda militar dos Estados Unidos à Ucrânia na guerra contra a Rússia. As crescentes guerras comerciais entre os Estados Unidos e seus maiores parceiros econômicos se aprofundaram nesta terça-feira, quando enormes tarifas dos Estados Unidos sobre o Canadá, México e China entraram em vigor, provocando rápidas retaliações de Pequim e Ottawa. Os mercados caíram na Ásia e na Europa em resposta ao que analistas disseram ser as tarifas mais altas sobre importações desde a década de 1940. Trump anunciou e então pausou tarifas gerais de 25% sobre importações dos principais parceiros comerciais Canadá e México em fevereiro, acusando-os de não conseguirem impedir a imigração ilegal e o tráfico de drogas. As tarifas vão atingir mais de 918 bilhões de dólares em importações dos Estados Unidos, de ambos os países, e devem prejudicar as cadeias de suprimentos para setores-chave, como automóveis e materiais de construção. O México afirmou que está preparando medidas tarifárias e não tarifárias em retaliação, que vão ser anunciadas no próximo domingo. Não há motivo, razão nem justificação. Não há motivo, razão nem justificativa que suporte esta decisão que vai afetar nossos povos e nações. Já dissemos de formas diferentes. Cooperação e coordenação, sim. Subordinação e intervencionismo, não. O México precisa ser respeitado. Somos nações iguais. A México se le respeita. Somos nações iguais. O Canadá respondeu com suas próprias tarifas de 25% em retaliação. Trump também assinou uma ordem na segunda-feira para aumentar uma tarifa de 10% imposta anteriormente à China para 20%, acumulando impostos existentes sobre vários produtos chineses. Estamos dispostos a abordar preocupações internacionais por meio do diálogo e consultas com os Estados Unidos com base no respeito mútuo, igualdade e benefícios recíprocos, mas nunca aceitaremos pressão ou ameaças e protegeremos resolutamente nossa soberania nacional, segurança e interesses de desenvolvimento. Esperamos que os Estados Unidos trabalhem em conjunto com a China para implementar o importante consenso alcançado pelos líderes dos dois países e retornar ao caminho da resolução de problemas por meio dos diálogos e consultas. Pequim condenou a imposição unilateral de tarifas e disse que vai impor impostos de 10% e 15% sobre uma série de importações agrícolas dos Estados Unidos. Especialistas alertaram que os custos mais altos de importação podem aumentar os preços para os consumidores, complicando os esforços para reduzir a inflação. O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, disse nesta segunda-feira que está aberto a analisar um acordo comercial com a Argentina. Vou considerar qualquer coisa, respondeu Trump a um jornalista que lhe perguntou na Casa Branca se contempla a possibilidade de firmar um acordo de livre comércio com a Argentina, como pede o presidente argentino Javier Milei. O presidente do país vizinho afirma estar disposto a retirar a Argentina do Mercosul, o bloco comercial que reúne 5 países sul-americanos, entre eles o Brasil, se for necessário para concluir um acordo de livre comércio com os Estados Unidos. Os países que compõem o Mercosul, cuja presidência semestral rotativa está atualmente com a Argentina, devem negociar juntos os acordos com outras nações ou blocos. O presidente argentino tem outro acordo em mente, um novo com o Fundo Monetário Internacional, que espera firmar em breve. E para aplanar o caminho necessita de apoio de Washington. Trump se reuniu com Milei há alguns dias, ao final de uma convenção conservadora perto de Washington, e o convidou à Casa Branca nos próximos meses. O presidente americano Donald Trump ordenou uma pausa na ajuda militar dos Estados Unidos à Ucrânia, após o bate-boca que teve na semana passada com o colega ucraniano Volodymyr Zelensky, informou nesta segunda-feira um funcionário da Casa Branca. Estamos fazendo uma pausa e revisando a nossa ajuda, para garantir que ela esteja contribuindo para uma solução, disse a fonte, acrescentando que os Estados Unidos precisam que seus parceiros também se comprometam a alcançar o objetivo da paz. Segundo a imprensa americana, a decisão foi tomada nesta segunda-feira após uma reunião na Casa Branca entre os chefes da defesa, Pete Hegseth, e da diplomacia, Marco Rubio, e os principais assessores do presidente Trump. Não é um fim permanente da ajuda, é uma pausa, ressaltou outro funcionário americano citado pelo canal Fox News.
A ajuda militar dos Estados Unidos foi aprovada durante o governo de Joe Biden. Segundo o Departamento de Estado americano, o país ofereceu 65,9 bilhões de dólares em assistência militar à Ucrânia desde 24 de fevereiro de 2022. Daqui a pouco, o imóvel usado nas gravações do filme Ainda Estou Aqui se tornará a casa do cinema brasileiro. E você vai ver a segunda noite de desfiles das escolas de samba na Marquês de Sapucaí. Jornal Mundial é patrocinado por Prefeita Betinha Magalhães, Deputado Estadual Sérgio Aguiar, Mais Ceará, Mais Desenvolvimento, Vereador Dinho do Frango, para fazer a diferença. Reforço Betel, aprendizagem acontece com um olhar de amor. E Lojão Pessoa, mania de vender barato. O Hamas acusou Israel nesta segunda-feira de ter atuado para afundar o acordo de trégua na faixa de Gaza. No domingo, o governo israelense suspendeu a entrada de ajuda humanitária em Gaza e fez novas ameaças se o grupo terrorista continuar a recusar a proposta dos Estados Unidos de prolongar a primeira fase do cessar-fogo, que terminou oficialmente no sábado. O movimento islamita palestino Hamas acusou hoje Israel de tentar destruir o acordo de cessar-fogo na faixa de Gaza, que se encontra atualmente no impasse. Segundo ele, as violações de acordo durante a primeira fase provam, sem sombra de dúvida, que o governo de ocupação de Israel queria que o acordo fracassasse e está a trabalhar arduamente para conseguir isso, disse Osama Hamdan, um alto responsável do Hamas, em um vídeo. Ele completou: neste contexto, as recentes decisões do primeiro-ministro israelita Benjamin Netanyahu em adotar a proposta norte-americana de prolongar a primeira fase do pacto contradizem com o que foi acordado, acrescentou. Hamdan afirmou que a pressão de Israel para uma extensão da primeira fase do acordo foi uma tentativa flagrante de evitar entrar em negociações para a segunda fase. A primeira fase do acordo, com a duração de 42 dias, entrou em vigor em 19 de janeiro, após 15 meses de uma guerra devastadora em Gaza, desencadeada pelo ataque do Hamas em 7 de outubro de 2023, no sul de Israel. Israel suspendeu neste domingo a entrada de ajuda humanitária na faixa de Gaza e fez novas ameaças ao Hamas se o grupo terrorista continuar a recusar a proposta dos Estados Unidos de prolongar a primeira fase do cessar-fogo, que terminou oficialmente neste sábado. Com duração de 42 dias, está prevista, além da trégua temporária das hostilidades, a libertação de 33 do total dos cerca de 100 reféns israelenses que continuavam nas mãos do Hamas, parte deles mortos. Outros 5 tailandeses também acabaram sendo soltos pela facção no período. A segunda fase do cessar-fogo ainda precisava ser negociada. Ela previa a libertação de 59 reféns israelenses, que seguia sob controle terrorista, e a retirada das tropas israelenses de Gaza. Depois do início do trato, porém, o enviado do governo Donald Trump ao Oriente Médio, Steve Witkoff, sugeriu estender a primeira fase de modo a abranger o feriado muçulmano do Ramadã, que termina no final de março, e a Páscoa judaica, que vai de 12 a 20 de abril. O primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, sugeriu ontem que poderia retomar sua ofensiva em Gaza se não conseguisse chegar a uma reaproximação com Hamas nas negociações de cessar-fogo. O primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, sugeriu nesta segunda-feira que poderia retomar sua ofensiva na faixa de Gaza se não conseguisse uma reaproximação com o grupo islâmico palestino Hamas nas negociações de cessar-fogo. אבל אנחנו גם לא באים וחוזרים מיד ללחימה. מי יודע, אולי נצטרך. הוא כרגע מציע דרך. Suas palavras foram ditas depois que vários parentes dos sequestrados em 7 de outubro de 2023 lhe viraram as costas em um protesto realizado na galeria de visitantes do plenário do Parlamento de Israel. Netanyahu disse ainda que Israel tem o direito de se retirar das negociações e retornar aos combates a qualquer momento após o 42º dia se o país tiver a impressão de que as negociações são inúteis.
A primeira fase do cessar-fogo expirou no sábado, 42 dias após sua entrada em vigor, mas as partes ainda não chegaram a um acordo sobre a segunda fase, na qual os reféns restantes na faixa deveriam ser libertados e Israel deveria retirar completamente suas forças do enclave. No domingo, Netanyahu ordenou a interrupção da entrada de ajuda humanitária no território devastado, ao mesmo tempo em que propôs um novo acordo que atribuiu ao enviado dos Estados Unidos ao Oriente Médio, Steve Witkoff, para estender o cessar-fogo por 50 dias em troca da libertação de todos os reféns em duas fases, uma no início e outra no final. O Hamas, por sua vez, rejeitou a proposta, acusando Israel de evitar as negociações para a segunda fase, que deve estabelecer as bases para o fim definitivo das hostilidades. O imóvel onde foi filmado o longa Ainda Estou Aqui, ganhador de Oscar de melhor filme internacional, será transformado na Casa do Cinema Brasileiro. A casa no bairro da Urca, zona sul do Rio de Janeiro, onde foi filmado o longa Ainda Estou Aqui, ganhador do Oscar de melhor filme internacional, será transformada na Casa do Cinema Brasileiro. A informação foi divulgada nesta segunda-feira pela Prefeitura do Rio de Janeiro. As demais dependências vão abrigar a Rio Filme, empresa pública voltada para investimentos no setor do audiovisual. A iniciativa foi oficializada nesta segunda em edição extra do Diário Oficial. O objetivo é preservar e estimular a cultura cinematográfica do país com um memorial. É uma reverência a todos aqueles que fazem cultura em nosso país, afirmou o prefeito Eduardo Paes. A casa, uma construção de 1938, foi a principal locação de Ainda Estou Aqui, dirigido por Walter Salles, com Fernanda Torres atuando como protagonista e indicada ao Oscar de melhor atriz. Pela mesma categoria, ela venceu o Globo de Ouro. O decreto que declara de utilidade pública o imóvel da Urca leva em conta a relevância da obra de Marcelo Rubens Paiva, autor do livro que deu origem ao filme. Outra consideração é o apelo turístico, já que o filme teve reconhecimento internacional com a conquista da primeira estatueta para o país. O Rio de Janeiro teve a segunda noite de desfiles na Marquês de Sapucaí. Em um novo formato, as escolas de samba do Grupo Especial do Carnaval Carioca se dividem em 3 noites de folia. São 80 minutos desfilando na passarela do samba, mas para muitos o carnaval dura um ano inteiro de muito trabalho e dedicação. Mesmo no dia da folia, são horas e horas de preparação. A gente hoje, né, nossa concentração começou às 10 da manhã, né, para fazer toda essa belezura, que é trabalhoso, né, mas fazemos com todo o amor. A gente vai levar o enredo Logum Edé esse ano, que a Tijuca merece muito e que vocês não podem perder o desfile, porque assim, tá impactante. Mas quando chega a hora de cruzar a Marquês de Sapucaí, a emoção é gigante para cariocas e turistas que participam da festa. Vivo há 29 anos em Rio. Morei no Rio por 29 anos e desfilo há 12 na Beija-Flor. Amo o Carnaval do Rio, sou apaixonada pela cultura carioca. Venham todos para o Rio para viver essa experiência. A desfrutar essa experiência. Ótima, o coração está explodindo, muita alegria. Hoje é para homenagear, hoje é para se despedir, hoje é para homenagear minha avó Laíla, me despedir de Neguinho. Hoje é muita emoção. Esta foi a segunda de 3 noites de desfiles. Uma novidade em 2025, já que antes todas as escolas se dividiam em apenas 2 noites. Hoje a gente está num formato diferente esse ano, aliás, né, desfilando 3 noites, 4 por noite, 4 no domingo, 4 na segunda, 4 na terça. Eu particularmente estou gostando desse novo formato. A gente vai ver amanhã, vai ver a avaliação da galera, mas eu particularmente estou gostando. Tem terminado mais cedo, então dá tempo da galera fazer a resenha, tocar o seu pagode, beber sua cervejinha. O carnaval continua nesta terça-feira com a última noite de desfiles. Pelas ruas do Brasil, centenas de blocos continuam arrastando multidões. E aproveitando que estamos falando de carnaval, foi feito na tarde desta terça-feira a apuração do resultado dos desfiles das escolas de samba do Grupo Especial de São Paulo. Caio Teles traz as informações dos resultados. Boa noite, Caio.
Olá, João. Boa noite para você, para Alice. Exatamente. A Rosas de Ouro conquistou o título de campeã do Carnaval de São Paulo neste ano de 2025, marcando o fim de um jejum de, 15 anos sem vitória. O desfile que ocorreu na primeira noite abordou a história dos jogos e a sua influência na humanidade, começando com um belo amanhecer. Essa vitória é a 8ª da escola, que agora se posiciona como a quinta em número de títulos no Carnaval Paulista. Antes da apuração final, a Águia de Ouro estava na liderança, mas a escola de samba enfrentou com 2 carros, incluindo que a homenageava Benito de Paula. Essas contrarianças impactaram seu desempenho no quesito evolução, resultando em alguns buracos na avenida. A presidente da Rosas de Ouro destacou a importância do trabalho da persistência para alcançar esse sucesso. Acadêmicos do Tatuapé foi a vice-campeã do Carnaval deste ano, porque a escola terminou com a apuração com a mesma nota da campeã, mas a diferença é que ela não levou o título por conta de 0,1 pontos de questão de evolução, que era o principal critério de desempate. Mancha Verde e Acadêmicos do Tucuruvi, eles foram rebaixados do grupo especial, com notas de 268,9 e 269, respectivamente. E vão desfilar no próximo ano no grupo de acesso do Carnaval Paulistano em 2026. João, são essas informações. Eu volto com você no JM, com a Alice. Bom término aí do Carnaval para todo mundo e até amanhã. Parabéns por essas escolas campeões. Obrigada, Caio, pelas suas informações. Boa noite. Boa noite, Caio. Até amanhã. Bom, queria agradecer ao João Pedro pela parceria de hoje. Pela primeira vez nós apresentamos aqui na bancada do Jornal Mundial. Eu quero dizer que a sua presença aqui foi muito importante, tá? Muito importante mesmo, que possam ter muitos momentos assim, como esse, apresentando juntos, mais pra frente. Obrigado, Maria Alice. Obrigado, TV Mundial, por ter me escalado no dia de hoje. E espero que venham muitos outros dias que eu possa estar apresentando com você, Maria Alice. Para rever nossas reportagens, volte o vídeo aqui no YouTube e não se esqueça de seguir nossa página lá no Instagram, TV Mundial OFC. Boa noite. Se inscreva no canal e deixe seu like. Boa noite, até amanhã. Mais do que nunca! Obrigado, meu Deus! Jornal Mundial. Oferecimento: deputado estadual Sérgio Aguiar. Mais Ceará, mais desenvolvimento. Lojão Pessoa. Mania de vender barato. Reforço Betel. A aprendizagem acontece com o olhar de Ambu. Vereador Dinho do Frango. Para fazer a diferença. E prefeita Betinha Magalhães.